Hello everyone, in this video I'm going to speak Portuguese. If you don't understand the language, please click here at the bottom at your right side at the proper icon to activate the English subtitles. Boas tardes, irmãos e irmãs em Cristo, feliz ano novo, que o vosso ano 2018 seja abençoado e seja um ano santo. Normalmente quando se deseja um ano novo também fala em que tenhas um próspero ano 2018, não é? E quer dizer, foca-se muito, as pessoas focam-se muito em coisas superficiais e até coisas materiais. E que, enfim, para mim e para a igreja, para quem é cristão, isso é secundário. Se temos coisas mais materiais, se vamos ter um carro novo este ano, se vamos ter uma casa nova, se vamos ter, sei lá, roupas melhores. Isso é tudo secundário. O que interessa é caminhamos na santidade. Isso é o que interessa, porque a vida é 2 dias e a gente, quando morre, a gente não traz nada consigo. A gente traz as nossas boas ações e os nossos pecados. Portanto, o bom ano é aquele que é trabalhado em favor, em direção a Deus. E portanto, neste vídeo, que vai ser muito curto, quero só refletir um bocadinho numa famosa frase que também dizemos na passagem do ano, é ano novo, vida nova, não é? E lá está, a vida nova em que sentido, não é? Lá está, o sentido melhor, o sentido da santidade. Mas também, quando comecei a refletir acerca desta frase, vida nova, eu pensei, bem, porquê que não se pode fazer? Vou começar a falar, mas em vida, não na vida de dia a dia, mas a abertura à vida, a procriação, a reprodução, falar de filhos, falar de deixar descendência, falar de casamento, falar de várias coisas. Portanto, nas próximas semanas vou falar acerca de uma encíclica muito importante do Papa Paulo VI, que escreveu em 68, chamado Humanae Vitae. Vamos falar acerca do que é essa encíclica ensina, basicamente, que é muito importante. Muita gente, infelizmente, desconhece. Há por aí muitos cursos de matrimónio que nem sequer têm referência a esta encíclica e que é importante redescobrir isso. Vou falar acerca de barrigas de aluguer, não é? Agora, já há uns anos já há esta moda de ainda consigo engravidar, então vou pedir àquela senhora que possa, quer dizer, criar um filho para mim. Até ao extremo de eu tiro um óvulo e depois pego um esperma de alguém ou do meu marido e implanto no ventre daquela mulher, e aquela mulher depois desenvolve o bebê dentro do seu ventre e depois quando nascer é meu e do meu marido e tal, não sei o quê. Isto é barrigas de aluguer. Vou falar acerca disso. Vou falar acerca da fertilização in vitro, que é as técnicas médicas de inserir esperma num óvulo e depois pegar nesse óvulo e inserir no ventre da mulher. Vou falar acerca da relação entre as doenças sexualmente transmissíveis e os contraceptivos. Será que, por exemplo, é lícito usar o preservativo caso a pessoa tenha SIDA, por exemplo? E mais outras coisas. Vou falar acerca da vasectomia, que é, portanto, aquele procedimento médico em que corta-se o tubo que vem dos testículos que produz o esperma, não é? E, portanto, toda a ejaculação do homem, a partir desse procedimento, a ejaculação não contém esperma, portanto o homem torna-se infértil, não é? Porque há uns que podem, então se os preservativos não é lícito, é errado, então faço uma vasectomia, não há problema, não há risco de gravidez, posso fazer o que quer, não é preciso usar mais contraceptivos. Bem, vou falar acerca disso, também vou falar acerca do caso da mulher que se corta os tubos, não é? Que se liga aos ovários, enfim. Vou falar acerca da abertura à vida, de filhos, de casamento, enfim, disso tudo, não é? E no meio disto haverá um vídeo que falarei acerca de um assunto relacionado com a quarta-feira de cinzas, não é? Porque todos estes vídeos vai alcançar até mais ou menos a meio da quaresma. E portanto, entre esta série de vídeos, a quarta-feira de cinzas ocorrerá e farei um vídeo antes da quarta-feira de cinzas acerca de um assunto para refletirmos em relação a esse dia. E é assim, meus irmãos, espero que a gente
a gente fala de vida nova, a gente fala de como a vida está difícil e como há a impossibilidade de ter muitos filhos. E uma coisa que ainda percebo é como é que antigamente, não é? No tempo dos nossos avós, havia uma pobreza bastante acentuada, quer dizer, e no entanto havia filhos, mas algumas pessoas dizem, mas não havia televisão na altura. Sim, não havia televisão na altura, mas havia inteligência. Se havia pobreza, porquê é que as pessoas tinham mais filhos, não é? E reparem, todos eles nasceram bem, todos eles cresceram bem, todos eles estão aí, algumas gerações aí ainda estão vivas. Portanto, como é que antigamente tinha-se tanta pobreza, mas tinha-se filhos e podia-se criar? E hoje temos tanta coisa e as pessoas não querem ter filhos. Não é? Uma coisa que a gente vê por aí é que a quebra da taxa de natalidade, ou seja, dos nascimentos, tem repercussões na sociedade. Por exemplo, esta crise social também, aliás, crise económica, tem a ver realmente com a quebra da natalidade, porque são muitos a ir para a reforma e poucos a trabalhar para enviar dinheiro para aqueles que estão na reforma. Portanto, a gente precisa é que a sociedade tenha mais filhos. Porquê? Porque depois torna um balanço melhor. Vemos por aí países que têm um monte de pessoas, por exemplo a China tem 1 bilhão de pessoas, não é? E não é um país pobre. Portanto, não é o facto de ter muitas pessoas, não é? Porque a gente diz, mas se tiver mais filhos, mais eles vão ficar desempregados porque não há empregos. Não, isto é uma questão de desenvolvimento da sociedade. Se haverá mais pessoas, haverá mais coisas para fazer, mais imaginação, mais desenvolvimento. E portanto, e lá está, temos esta crise aí, ainda estamos na crise económica, enfim, pelo menos aí em Portugal e nas ilhas, não é? Há ilhas que estão aí a morrer, há ilhas que estão a ficar velhas, há ilhas que agora torna-se tem agora mais uma onda de imigração, não é? Há pessoas que estão a sair mais outra vez para outros países, em vez de ficarem em Portugal. Portanto, temos que pensar realmente nisto. Esta crise, esta baixa taxa de natalidade que provoca problemas sociais é da nossa responsabilidade. Temos a responsabilidade social e política, não é? De fazermos alguma coisa acerca disso. Prontos. E era isto, meus irmãos. Espero que possam seguir nestes próximos vídeos. Vocês vão achar bastante interessantes, certamente. E que possam ter assim uma nova perspectiva de acerca o que é vida, o que é vida nova, o que é renovar a nossa vida e assim transmitir aos outros também, não é, meus irmãos? Que possam ter estes vídeos possam alertar-vos para uma melhor consciencialização daquilo que a Igreja ensina acerca de todos estes métodos que, enfim, a ciência tem desenvolvido e que infelizmente são coisas que não contribuem para a dignidade humana. A ciência contribui para muitas coisas boas, mas também para outras coisas que não são boas. Espero que vocês possam me seguir nestas próximas semanas. Ok, meus irmãos? Até para a semana, se Deus quiser.